Oi? Tá grave. O Edson, eu falei que Som. não estava falando. Alô, alô, alô. Melhorou? Não? Tá bom? Melhorou? Tem que estar som. Tá bom. Outra coisa eu te falando sobre isso aqui. Fala assim. Bom, então vamos começar os trabalhos de hoje. Para quem está vendo pela primeira vez aqui, o João é uma casa calvinista, mas também universalista, principalmente no que concerne aos conhecimentos que cada um de nós temos que buscar. Né? Existe uma fonte única de conhecimento que é Deus, que tem vários nomes, exame, né? Enfim. E nós aprendemos aqui na casa que através do conhecimento, aliás, o conhecimento é um dos gatilhos para que nós possamos evoluir, dos principais também, né? Juntamente, obviamente, com as nossas atitudes no dia a dia. Então, como proposta do João, a gente sempre tem uma palestra antes de começar a dia, trazendo um pouco de informação, de conhecimento, que vai servir para que cada um que receba esse tipo de informação possa fazer reflexões a respeito disso, tá? Não existe nenhuma verdade absoluta, não somos nós. Nenhuma religião traz a verdade absoluta, ela traz fragmentos. Quem somos nós para querer dizer que é verdade ou mentira? É simplesmente tudo aquilo que qualquer um dos palestrantes que vier aqui na frente conversar, é para que nós possamos refletir, inclusive contestar. E acima de tudo, buscar essa informação. Né? Não acreditem tudo que a gente está falando, não. Muito pelo contrário. Conteste, mas vamos buscar. Né? Para que vocês próprios, para que cada um de nós consigamos adquirir esse conhecimento tão necessário. Bom, vou pedir a todos agora que possam acalmar seus corações, seus pensamentos, essa correria do dia a dia, para que nós possamos todos juntos fazermos uma prece de abertura dos trabalhos de hoje. Então, eu convoco a todos aqui que formam uma eleva do pensamento. E fechem seus olhos, que elevem seus pensamentos ao Pai, e que entreguem todos os seus problemas, suas angústias, na mão do único que pode resolver. Graças a Deus, gratidão, divino Pai, Criador, divina Mãe. Por mais esse dia, por estarmos todos nós aqui reunidos, Pai, para realizar esse trabalho de amor, de caridade, de cura, que cada um de nós, que cada um dos presentes aqui, tem como missão curar-se, Pai, aprender. E através dos nossos queridos pais e mães orixás, que são suas divinas forças, suas divinas qualidades entre nós, possamos nos fortalecer para essa longa caminhada. Que no dia de hoje tenhamos, como sempre, o amparo amigo dos nossos queridos mentores e guias espirituais da nossa banda. E através de cada um que está aqui presente, dos que estão aqui presentes, a tua vontade, o teu amor, a tua força possa se manifestar. E que possamos, a cada um de nós, receber aquilo que nos é adequado. Não necessariamente aquilo que pedimos, mas acima de tudo aquilo que nós merecemos, o que nós precisamos. E só o Senhor sabe. Agradecemos a todos os dias de banda, aos nossos queridos presbíteros, caboclos, crianças, aos boiadeiros, aos ciganos, a todas as linhas de banda, todos aqueles que já se apresentaram e que estão aqui trabalhando no anonimato. E também, hoje, principalmente, aos nossos queridos guardiões, Jesus, companheiros, a
malandros, ciganos também. Pedimos a guarda de vocês, queridos amigos, para que hoje, através dos médicos aqui presentes, vocês possam trazer a sua mensagem, o seu amparo, a sua luz, o seu conforto para nós e para todos aqueles que nos procurarem. Vocês possam guardar essa régua para que possamos realizar esse trabalho em paz e na harmonia. E assim, gratos a todos vocês que nos trouxeram até aqui, que nos fortalecem, que nos protegem. E acima de tudo, ao nosso Pai Criador, pedimos a permissão para abrir os trabalhos do dia de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como eu falei, a nossa proposta é trazer um pouquinho do conhecimento de cada um para que vocês possam avaliar e refletir. É importante que através do conhecimento nós venhamos a conseguir, pelo menos, parar um pouquinho, para refletir sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos, como estamos hoje em dia. Tá? Então a proposta de hoje é o tema Transição Planetária em Curso. Transição planetária é um tema espiritualista para falar, por exemplo, do que os antigos testamentos judaico-cristão tratavam como o fim do mundo, o Apocalipse. Né? É óbvio que, na realidade, isso, digamos assim, foi muito mal interpretado e vendido, não só pela interpretação dos Antigos Testamentos, assim como o Novo, né? Porque o Novo é o Apocalipse que a gente fala de João, que fala, né? Tem as visões, e o livro do Apocalipse é ele que escreve, né? Sobre as visões que teve. Mas foi muito mal interpretado e vendido, de certa forma, pelo menos na parte do entendimento espiritualista. A gente é bombardeado com informações, né? Principalmente da mídia e especialmente de Hollywood. Então, quando a gente sempre fala em transição planetária, a primeira imagem que vem na cabeça da gente, né, é se vai haver uma catástrofe. E a gente vai lembrar de filmes como 2012, fazer referência principalmente às previsões maias do final do mundo, que aconteceria em 2012, né, que a gente viu que não foi. Bom, por essa passou. Nós temos o impacto profundo, que era o poder se chocando, e assim vai. Né? E aí é óbvio, né, que toda tragédia vem e nos chama a atenção. Então, muitas vezes, quando se fala de Apocalipse, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é esse, é o final do mundo. Né? Já houve um impacto digamos assim, de um grande meteoro aqui na Terra. Os cientistas dizem que sim, foi inclusive um dos motivos da extinção dos dinossauros. Né? Mas isso é cíclico. Significa que não vai acontecer de novo? Não, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a Terra não terminou, certo? O mundo não acabou. Então, quando se fala, né, de transição planetária, seria importante a gente jogar uma luz para que vocês possam refletir. E essa proposta, ainda que rápida, né, a gente não tem um longo tempo para isso, porque temos que começar os trabalhos da casa, apesar de que aqui também já está sendo realizados os trabalhos. Tá? Humildemente falando, mas a informação é um dos, se não os principais trabalhos de mudança de cada um de nós. Mas a proposta é fazer somente um apanhado. Eu vou tentar fazer isso novamente, humildemente. Então vamos lá. Quando se fala em transição planetária, como eu falei anteriormente, a gente vai lembrar, principalmente, que a maioria de nós vem de uma cultura judaico-cristã. Né? Quando se
Quando se pergunta, através do censo, você vai ver qual a maior religião do Brasil, não sei se está ainda atualmente hoje em dia, mas com certeza sempre foi o catolicismo. Agora, se pegar metade das pessoas do censo, em que são católicos, se perguntar se ela já foi alguma vez à igreja, grande parte vai dizer que não, talvez que foi batizado somente. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Independente de qualquer coisa, todo o Ocidente foi criado com essa mensagem, seja nos filmes que a gente assiste, né? em tudo que a gente vê, tem essa pregação judaico-cristã. Então, essa formação do Apocalipse é basicamente judaico-cristã. E a gente vê aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, daqui para, por exemplo, esse que está no cavalo branco, parece Jesus, alguns entendem que talvez fosse Jesus, sim, e outros que sejam o anticristo, né? E cada um deles tem o seu significado. Para você ver que nem isso não é, digamos assim, uma verdade absoluta nem para os teólogos. Cabe interpretação em cima de tudo. O segundo seria a guerra, né? É o cavaleiro romano ali com a espada na mão. O terceiro, que é aquele cavalo cinza, seria, ele está com uma balança na mão, tá? Não dá para ver direito, mas é uma balança. Então, alguns dizem que ele estaria trazendo a quebra da economia mundial, a fome, que óbvio, né? Se houver uma quebra da economia mundial, a primeira coisa que vai acabar acontecendo é que a comida vai ficar muito cara, vai ficar escassa e haverá uma fome mundial. Muitas pessoas morreriam por causa disso. E por último, seria a morte, para que fosse na mão. Tá? Então, essas são as visões de João. Eu, obviamente, não vou entrar em detalhes aqui, não é, digamos assim, o objetivo de entrar para falar de Apocalipse, nem das mensagens trazidas através dele. Mas é só para mostrar que, erroneamente, a gente interpreta como se realmente a coisa fosse acontecer em um dado momento. E aí eu pergunto o seguinte: se nós formos ver guerra, por acaso é algo novo na história da humanidade? Não. Né? Se falava do Apocalipse em guerra e rumores de guerra. Sempre existiu. Infelizmente. Quando se fala de crise econômica ou de fome, também em períodos cíclicos, em alguns países, existiu a fome. Centenas de milhares de pessoas morreram por causa disso. Né? E estou falando até no século passado, houve fome em alguns países, não só a África, mas como no início do século passado, por exemplo, na Ucrânia, no leste europeu, houveram esse tipo de problema. Na China, após a instalação do comunismo, houveram esses problemas. Então, assim, então já está em curso. Sim. Se formos falar dessa forma, já está acontecendo há muito tempo. Há 2.000 anos estamos esperando o fim do mundo. Os judeus estão esperando a vinda do Messias há uns 3.500. Jesus veio e crucificaram ele. Eu não acreditava que ele era o Messias prometido. E continuam esperando o Messias. Então, para você ver que isso é um pensamento teológico, religioso, que é feito por quem? Por homens. Porque Jesus não criou o cristianismo. Moisés não criou o judaísmo. Nem Abraão criou o judaísmo. Ele todos os profetas trouxeram mensagens. E nós, cada um dentro de um determinado momento da nossa existência, né, da nossa evolução, estamos interpretando da forma que nos cabe, seja cultural, seja intelectual, não é mesmo? Então, quando você pega o Testamento Antigo, tu vai ler qualquer testamento, a Bíblia, seja lá o que for. Quando você vai ler aquilo, nós estamos falando de fatos ocorridos em 3.500 anos. Não tinha celular, WhatsApp, não tinha fax, não tinha xerox, não tinha nada, não tinha nem papel. Como é que esse troço chegou até aqui? Com todo respeito. É próximo. Como é que essa mensagem chegou até aqui sem ser minimamente deturpada? Então, vamos partir desse princípio para a gente conversar sobre isso. Né?
Então, se você pegar a escritura, qualquer dessas religiões que as pessoas pegam e querem obrigar a ser feita a letra conforme está escrito, sem interpretar, né, você vai estar regredindo a 2, 3 mil anos atrás. Só para lembrar que Apocalipse é uma palavra grega e significa literalmente uma descoberta. Olha só que interessante. No primeiro lugar, o Apocalipse é uma divulgação ou revelação de um grande conhecimento. Então, ou seja, quando a gente ouve o Apocalipse, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer. É isso que nós pensamos. Vamos procurar então o que significa a palavra. Ela não está falando necessariamente isso, é uma grande revelação, uma grande descoberta. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Foi isso que Jesus falou. Não é verdade? E a gente também está falando sobre o que? A transição planetária. Né? Então vamos pensar um pouquinho. Quem acha aqui que o mundo vai acabar, levando a mão? Acabar. O mundo vai simplesmente deixar de existir por alguma catástrofe. Porque quando falam que, por exemplo, nós temos um arsenal atômico suficiente para acabar com o mundo, significa que os efeitos das bombas vão acabar com a vida do mundo. E acabar com a Terra, eu acho que a carga nuclear seria difícil acabar. Mas alguém por acaso acha isso aqui? Não, né? Quem acha que vão acontecer, por exemplo, grandes catástrofes que podem vir a acabar com toda a vida no planeta? Pode levantar a mão, Cezinho. Não, eu acho que vai ser por aí. Fique com vergonha. Tudo bom. Ninguém levantou a mão? Ótimo. Né? Eu também acho que não seria dessa forma, mas pode ser também. Ninguém aqui detém a verdade. Tá? E qual é a outra possibilidade, então, para essa transição planetária? Que a gente tanto ouve falar no meio espiritualista, principalmente. Né? Bom, então, para que servem todas essas profecias? Interessante que nessa busca de informação, né, sobre esse tema, eu me deparei com uma passagem do Emmanuel, para quem não sabe, foi o espiritual Chico Xavier, e que perguntaram para Emmanuel sobre as profecias, se elas iriam realmente acontecer. Ele falou assim: as profecias que são reveladas para o homem são exatamente aquelas que não vão acontecer. Olha que interessante. Ele falou: que é isso? É fake news do além? É fake news? Vamos pensar o seguinte: o que ele quis dizer com isso? Ele complementou mais, né, dizendo que exatamente para a evolução do homem. De que forma essas notícias mexem conosco? É só você pensar o seguinte, cara: está vindo um meteoro para cá, esses filmes, está vindo um meteoro para cá. Né? Caramba, a vida vai acabar. Eu vou morrer, vai todo mundo morrer. Eu nem postei tudo que eu queria no Facebook, eu nem postei tudo que eu queria no Instagram. A vida vai acabar, eu tenho que fazer correndo. Tem gente que vai viver a vida numa loucura, mas tem gente que vai parar para refletir e vai falar assim: cara, não tem muito o que fazer. O que eu fiz até aqui? Então, normalmente, eu estou dando obviamente um exemplo bem catastrófico, mas não é isso. Nós acabamos de passar por uma grande pandemia, certo? Muitas pessoas despertaram, né? Muitas pessoas não tinham religião, ou se tinham aquela religião, né? Ia lá de vez em quando, ia para o centro espírita, ia para o centro de urbano, ia para a igreja evangélica, né? E de repente começou a ver que não interessava da onde ele estava, em qual religião ele estava. Morreu o pastor, morreu o pai de santo, morreu o palestrante espírita, desencarnou essa galera toda. Eu falo assim: mas o cara que é evangélico recebe a notícia, não. Isso aqui estamos falando que seria o Armagedon, né? Seria, Jesus vai vir para separar o joio do trigo. Pô, então quer dizer que eu sou joio também? Eu estou no meio de uma opção de joio? Então, isso
muitas vezes mexeu, muitas vezes não, mexeu com muitas pessoas. E muitas pessoas